Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Vamos direto para o tema dessa noite. Hoje nós vamos estudar os 8 primeiros versos de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versos de 1 a 8. Se você estiver sem Bíblia, por favor, eu queria que alguém me ajudasse. Se alguém está sem Bíblia, gostaria de receber uma Bíblia. Se estiver sem Bíblia, levanta aí a mão, que alguém vai fazer chegar a Bíblia aí para você. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Antes de lermos, feche os seus olhos mais uma vez e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa, muito obrigado por estarmos com Tua palavra aberta. Mas, Santo Deus, para entendermos a Tua palavra, precisamos da Tua ajuda. E paramos agora para orar, para pedir a Tua ajuda. Nós não somos capazes de entender a Tua palavra, ela é muito grandiosa, ela é muito profunda. Mas se o Teu Santo Espírito nos ajudar, nós vamos compreender. E não apenas vamos compreender, mas vamos viver o que a Tua palavra pede para que venhamos a viver. Então ajuda-nos no estudo dessa noite, é o que te pedimos por Jesus. Amém. O primeiro estudo, Apocalipse 1, de 1 a 8. E o próximo estudo, nós vamos estudar Apocalipse 1, de 9 a 20, tá bom? Então vamos passar 2 semanas estudando o capítulo 1. Então a tarefa de casa é estude os versículos 9 a 20 para a próxima aula. 2 coisas antes de começarmos a ler o texto. Primeiro, o livro do Apocalipse, ele foi escrito há quase 2000 anos atrás. E ele foi escrito em uma outra cultura. Ele não foi escrito por pessoas do Brasil. Ele foi escrito por um homem chamado João, que era discípulo de Jesus e viveu numa cultura do povo judeu. Então tem muita coisa no Apocalipse que vocês vão ver, que eu vou dizer assim, olha, na cultura judaica, quer dizer, João escreveu algumas coisas pensando no ambiente que ele vivia. Então tem muita coisa que para a gente entender no Apocalipse, a gente tem que estudar um pouquinho da cultura de que nação? Da cultura judaica. Segunda coisa, Apocalipse não foi escrito em português. Ele foi escrito em uma língua chamada grego. E vocês vão ver que algumas vezes, para entender o Apocalipse, eu vou mostrar para vocês uma palavra nessa língua. Por quê? Quando você estuda línguas, você descobre que tem palavra que não dá para traduzir para outra língua completamente. Por exemplo, a nossa palavra saudade. Eu não sei se você sabe disso, mas a palavra saudade é praticamente impossível de traduzir para outras línguas. Eles têm palavras parecidas, mas não dá o sentido exato do que a gente fala quando diz assim, eu estou com saudade de você. Então, algumas palavras eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer assim, olha, essa palavra significa isso. Na língua que foi escrito o livro do Apocalipse, significa isso. Então, tenham paciência. Eu vou falar um pouquinho da cultura judaica e eu vou falar um pouquinho de algumas palavras nessa língua que o livro do Apocalipse foi escrito para a gente entender melhor. Se for surgindo pergunta, se ficar dúvida, no final você pode me perguntar e a gente vai tirando as dúvidas e traz a dúvida para a próxima aula, para a gente ir aprendendo de verdade, tá bom? Apocalipse 1, de 1 a 8, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos fez reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.
Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o que é que esse texto significa? Primeira coisa que você deve entender é a importância de estudar o livro do Apocalipse. Há uma citação no livro Conselhos sobre a Educação, página 114, que diz assim: o tempo é o quê? Breve. Acham-se sobre nós os perigos dos últimos dias dessa terra, e cumpre-nos vigiar e o quê? E orar, e estudar, e dar ouvidos às lições que nos são dadas nos livros de Daniel e o quê? Toda a Bíblia é importante. Mas essa citação diz assim: nos dias que estamos vivendo, há 2 livros na Bíblia que deveríamos estudar com mais intensidade. Quais são esses livros? Daniel e Apocalipse, que nos falam dos perigos dos últimos dias. Essa outra citação está no livro Educação, página 191, diz assim: o livro do Apocalipse, em conexão com o livro de Daniel, exige o quê? Leitura. Aqui está dizendo que é para ler o livro? É para estudar o livro. Então nós não vamos simplesmente pregar sobre Apocalipse, nós vamos estudar o livro do Apocalipse. E para estudar, a gente tem que pedir a Deus para nos dar concentração e sabedoria. Quando você vai para uma escola aprender uma matéria difícil lá de matemática, de física, provavelmente o professor vai dizer assim: ó, desliga o celular e se concentra aqui. É o mesmo que eu vou pedir para você. Desliga o celular, bota no silencioso, não responde a mensagem agora e te concentra aqui. Pede a Deus para você estudar de verdade. E aqui ela continua dizendo assim: ninguém deve desanimar estudando esse livro por causa dos seus símbolos aparentemente místicos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a quem? Ninguém deve desanimar em ler o livro do Apocalipse assim: isso aqui eu não entendi. Não desanime, continue estudando. E se falta sabedoria para entender o livro, peça a quem sabedoria? Peça a Deus. Esses 8 versos que nós lemos agora é a abertura do livro do Apocalipse. Formam a introdução ou o prólogo que explica como e para que propósito foi escrito o livro. E apresenta o autor do livro, descreve a natureza e os principais temas do Apocalipse. Então esses 8 versículos servem para quê? Primeiro, para você entender para que propósito o livro foi escrito. Segundo, para você conhecer o autor do livro, João. E para você entender alguns dos principais temas que vai ser apresentado durante todo o livro. Então a introdução, esses 8 versos são a introdução, é para você entender essas coisas, essas 3 coisas. Aí começa assim, primeira palavra, revelar. Olha para o texto, verso 1, começa com que palavra? Revelação. Deixa eu dizer para vocês, a palavra Apocalipse não é uma palavra em português. É uma palavra nessa língua que eu falei, no grego. E a palavra Apocalipse significa revelação. Então, se o nome do livro fosse Revelação, não tinha problema, porque Apocalipse não é uma palavra em português. É uma palavra, a palavra em que língua? Em grego. Ó, vocês vão terminar esses estudos fera em grego. Se alguém perguntar, você sabe falar que língua? Você vai dizer português e grego. Aprendi na igreja. Então, Apocalipse significa o quê? Revelação. Essa palavra Apocalipse, são 2 palavras em uma. Significa, a primeira parte dela, apó, que significa retirar, e calupsos, que significa um véu. Então Apocalipse significa retirar um véu, ou descobrir aquilo que estava coberto. Então a palavra Apocalipse quer dizer tirar a cobertura, ou tirar o véu, ou revelar. Significa retirar um véu ou remover uma capa. Denota uma revelação de algo que estava anteriormente oculto ou escondido. Então, Apocalipse, alguns dizem assim: olha, esse livro é um livro misterioso. Não. A primeira palavra do livro já diz o seguinte: esse livro é uma revelação. Não é nada que está escondido. Pelo contrário, o livro é para mostrar aquilo que você não entendia.
Então a própria palavra Apocalipse já destrói um monte de informações que as pessoas dão sobre Apocalipse. Esse livro é um livro selado, esse livro é um livro que tem que ser mantido em segredo, esse livro é um livro difícil. Não! A primeira palavra já diz assim: esse livro é uma revelação. Estava encoberto, mas se você ler, vai ser descoberto e você vai entender. Agora, revelação de quem? Revelação de quem? O que é que diz aí? Revelação do pastor Josanã? Revelação de João? Não. Revelação de Jesus Cristo. Presta bem atenção aqui. Entende bem. Essa frase pode significar duas coisas. Primeiro, que Cristo vai ser revelado, se você estudar o livro. Quer dizer, poderia ser revelação que vem de Jesus Cristo. Então, Cristo é aquele que revela. Então você poderia ler revelação que vem de Jesus Cristo, ou na língua original você poderia ler revelação sobre Jesus Cristo. Ambas as traduções são possíveis. Então o começo do livro diz assim: se você estudar esse livro, você tanto vai ser revelado a Jesus, você vai conhecer mais a Jesus, como Jesus Cristo vai te ensinar. As duas coisas acontecem quando a gente estuda o livro do Apocalipse. Tanto a gente conhece mais Jesus, como Jesus se torna como que um professor para nos revelar as coisas que nos aguardam no futuro. Agora aqui tem uma coisa muito importante para você entender. João começa dizendo assim: revelação da besta, é isso que diz no verso 1. Revelação do dragão. Revelação da perseguição. Não, revelação de quem? Tem gente que estuda o livro do Apocalipse só procurando besta, dragão, perseguição, morte. E o livro do Apocalipse não foi escrito para isso. A primeira frase do livro já diz para que foi escrito o livro. É para revelar quem? Jesus. Então se você estuda Apocalipse e só procura dragão, besta, falso profeta, perseguição, você não está estudando direito o livro. Porque a primeira parte do livro já diz: esse livro é para revelar quem para você? Jesus. Então o livro do Apocalipse nós temos que estudar procurando Jesus Cristo. Não é procurando coisa que a gente não sabe, especulação, coisa do futuro. Não. Quando você vai para o Apocalipse, cada letra, cada página do Apocalipse, você tem que procurar quem? Jesus, porque o personagem central do livro não é besta, não é dragão, não é perseguição. O personagem central do livro do Apocalipse é Jesus Cristo. Então sempre que você vier estudar Apocalipse, sabe o que é que você tem que vir no coração? Senhor, eu quero te conhecer mais, porque eu estou indo estudar o livro do Apocalipse. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine mais, porque eu estou indo estudar o livro do Apocalipse. Esse é o objetivo do livro do Apocalipse: revelar Jesus Cristo. Agora, o verso 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem o quê? Aqui está outra coisa importante. O texto não diz assim: as coisas que talvez aconteçam. Não. Esse livro não é para ensinar coisa que talvez aconteça. O livro do Apocalipse é para ensinar coisas que devem acontecer. Então o que está escrito aqui talvez aconteça? Não. O que está escrito aqui vai acontecer com certeza. Porque Jesus Cristo deu esse livro não para revelar o que talvez aconteça. Deus está dando a certeza do cumprimento. Então entenda, a história não está entregue ao acaso. O que Deus determina deve acontecer sem erro. Aqui tem uma coisa para você pensar. Você vai estudar, quando a gente estiver estudando a cada quarta, você vai ver que muitas profecias do livro do Apocalipse já se cumpriram exatamente como o livro dizia. Se Deus é capaz de cuidar da história da humanidade, será que Ele não é capaz de cuidar da história da minha vida? Se Deus é capaz de cuidar de 6.000 anos de história, será que Ele não é capaz de cuidar 80 anos da sua vida? Se Deus é capaz de cuidar da humanidade, da história da humanidade, Deus é capaz de cuidar da sua história também. Hoje eu estava conversando isso com o Gleice. Quantas vezes a gente enfrenta problema e a gente fica aflito, e a gente esquece que Deus é capaz de cuidar da gente.
se Deus é capaz de cuidar da história da humanidade, se Ele é capaz de dizer que o que vai escrever aqui é coisa que vai acontecer, Deus é capaz de cuidar da sua história também. Confie nele. Não sei o que você está passando, mas confie nesse Deus que é capaz de cuidar do que vai acontecer. E aí apresenta quem escreveu. E chama João, verso 1. O anjo notificou ao seu servo que... João é chamado de quê? De discípulo? Não. João é chamado de servo. Essa palavra servo, na língua que João escreveu no grego, é a palavra doulos, que significa o quê? Escravo. Então João diz assim, olha, quem está escrevendo aqui é um servo de Jesus Cristo, é um escravo de Jesus Cristo. O verdadeiro servo de Deus é em realidade seu escravo. Esta palavra escravo ou servo foi usada para Abraão em Gênesis 26. Se você ler Gênesis 26, lá está dizendo assim, Abraão, servo de Deus. É a mesma palavra, só que na língua hebraica. Moisés, em Êxodo 14, diz assim, Moisés, servo de Deus. Davi, servo de Deus. Paulo escreveu lá em Romanos, quem escreve para vocês é Paulo, servo, escravo de Deus. Sabe o que esses homens tinham em comum? A maior honra da vida deles era serem escravos de Deus. A maior honra da vida deles é dizer assim, eu sirvo um Senhor, e o Senhor da minha vida é o Deus do céu. Então entenda, amigos, a maior honra destes grandes homens foi terem sido servos de quem? De Deus. Deus nos libertou de uma escravidão para outra escravidão. Olha o que diz Romanos 6,18. Romanos 6,18. Olha o que Romanos fala sobre ser escravo de Deus. João diz, eu sou escravo de Deus. Quem está escrevendo aqui é João, escravo de Deus. Romanos 6,18. Diz assim, e uma vez libertados da escravidão do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Vou ler de novo. E uma vez libertados da escravidão do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Então João está dizendo assim, o Paulo está dizendo assim, quando Jesus encontrou você, você era escravo. De quem? Do pecado. E ser escravo do pecado só leva para um lugar, para a morte, para a destruição. Quando você encontrou, Jesus Cristo lhe encontrou, Jesus Cristo te libertou da escravidão do pecado que leva para a morte. Mas Jesus me libertou da escravidão do pecado para eu fazer o que eu quero? Não. Jesus Cristo me libertou de ser escravo do pecado para ser escravo de quem? O que é que diz aqui? Da justiça. Jesus não me libertou do pecado para fazer o que eu quero. Jesus Cristo me libertou do pecado para fazer o que Ele quer. Quando eu fazia o que eu queria, eu era escravo do pecado, estava indo para a morte. Quando eu aceitei Jesus Cristo, eu tenho que dizer, Jesus Cristo, ser escravo do pecado não é bom. Muito obrigado porque o Senhor me libertou. Agora eu quero ser escravo do Senhor, da Tua vontade. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês. Um dia, conta-se que estava acontecendo uma feira de escravos, um lugar onde os escravos eram vendidos, no tempo que havia escravos sendo vendidos nas feiras. E tinha um escravo muito forte, muito valente, que ele vivia dizendo, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E sempre que alguém ia comprar ele dizia, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. O dono dele chicoteava, faltava matar ele. E ele dizia, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. E ninguém queria comprar ele. Porque quando ia comprar ele, para levar como escravo, o que é que ele dizia? Eu não sou escravo e não vou trabalhar. Um dia um homem chegou lá e foi comprar ele, e ele disse, eu não sou escravo, não vou trabalhar. Mas esse homem, mesmo assim, o comprou. Levou ele amarrado pela mão ali, o tempo todo pela estrada. E o tempo todo, da feira até a porta da fazenda, a porteira da fazenda, ele foi dizendo, eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. Eu não sou escravo, eu não vou trabalhar. Quando chegou na porteira da fazenda, o homem que o comprou desamarrou e disse assim, eu comprei você
para você ser livre. Você está livre. Foi para isso que eu comprei você. Se você quiser vir para a minha fazenda, você pode vir. Vai ser bem-vindo, mas como trabalhador. Mas você não vai ser mais escravo. Você está livre. Eu comprei você para te dar liberdade. E a história diz que esse homem, esse escravo, juntou a mão e disse assim: eu sou seu escravo e vou trabalhar para você o resto da minha vida. E foi para a fazenda. É essa a nossa história. Jesus Cristo nos tirou da escravidão do pecado. E se a gente entende o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, a gente vai todo dia para Jesus e dizer: Jesus, eu sou teu escravo e vou fazer o que o Senhor quer. Porque alguém que me ama como o Senhor me ama, alguém que me ame como o Senhor que foi para a cruz do Calvário, é alguém que eu quero servir o resto da minha vida. Então, Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não mais a minha. Eu quero ser o teu escravo. Foi isso que João disse. Eu sou o que de Jesus Cristo? João falou: eu sou escravo. Abraão, eu sou escravo. Moisés, eu sou escravo. A palavra escravo é muito duro, né? Ainda mais na nossa cultura. Mas o que ele está querendo dizer é: o Senhor da minha vida não sou mais eu. Não é Satanás, não é o pecado. O Senhor da minha vida é o meu Deus. O que eu vou comer, o que eu vou assistir, a maneira como eu vou tratar minha esposa, a maneira como eu vou tratar os meus filhos, tem que ser determinado não porque eu quero, tem que ser determinado pelo que Deus quer. Porque eu não sou meu dono, Ele é o meu dono. Eu sou escravo de Jesus Cristo. É isso que João está querendo dizer. Aí ele diz no verso 3, Apocalipse 1, verso 3: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é uma palavra que na língua grega é a palavra makarios, que significa simplesmente o quê? Feliz. Então toda vez que na Bíblia você lê a palavra bem-aventurado, você pode trocar por que palavra? Feliz, porque é a mesma coisa. Então João está dizendo assim: feliz. Agora, presta bem atenção nisso aqui que é muito importante. Na língua que João escreveu, existiam mais palavras para feliz. Essa palavra feliz, ela era usada não para os homens. Os gregos, eles acreditavam que havia um lugar que eles chamavam de panteão, que era o lugar que eles diziam que os deuses moravam lá. Eles acreditavam em vários deuses. E eles diziam que os deuses moravam nesse lugar. E que nesse lugar não tinha calor, não tinha frio, não tinha fome, não tinha dívida para pagar, não tinha problema. Lá eles eram macários. Lá eles eram felizes de verdade. Então eles tinham uma palavra para a felicidade nossa, que passa calor, que passa frio, que passa problema, que chora, que morre. Mas eles tinham uma palavra mais forte para a felicidade perfeita dos deuses. A felicidade que eles diziam que os deuses tinham era essa aqui, ó, macários. Aí Jesus, no Sermão da Montanha, começa dizendo assim: bem-aventurados, macários, são vocês que creem em Deus. Felicidade de verdade não é a dos deuses. Felicidade de verdade é a dos que servem ao único Deus verdadeiro. Jesus quis dizer o seguinte: você tem dívida? Tenho, Senhor. Mas se você estiver comigo, você é capaz de ser feliz mesmo tendo dívidas. Você tem uma doença? Eu tenho, Senhor. Mas se você estiver comigo no teu coração, você é capaz de ser feliz mesmo enfrentando uma doença. Você está com um problema no teu casamento? Estou, Senhor. Mas se você estiver comigo no teu coração, eu vou estar ao teu lado e você vai conseguir ser feliz mesmo enfrentando problemas na família. Essa palavra felicidade, a primeira vez que foi usada para um ser humano, foi Jesus quem usou. Não se conhece na história usar essa palavra para falar do ser humano. Essa palavra era para falar só dos deuses. Jesus disse assim: não, os deuses não existem. Esses deuses, como vocês dizem, não existem. Sabe quem é que existe? Os que são felizes porque andam ao lado de quem? De Deus. Então a felicidade verdadeira não é a dos deuses. A felicidade verdadeira é de quem anda com Deus. É isso que Jesus quer dizer aqui. No Sermão do Monte, Jesus inaugura o uso dessa palavra referindo-se ao ser humano. Isso deve ter chocado os ouvintes. Quando os primeiros ouvintes de Jesus ouviram o Sermão do Monte, Jesus dizendo assim: bem-aventurados são vocês que são pobres, mas confiam em Deus. Bem-aventurados são vocês que vivem procurando a paz.
Bem-aventurados são vocês que procuram a justiça. Vocês é que são felizes. Porque todo mundo naquela época achava que feliz era só quem não tinha conta para pagar, quem não tinha problema, quem não chorava. Jesus falou, não, vocês enfrentam problemas, mas se vocês tiverem Deus no coração, vocês serão o quê? Felizes. E sabe o que tem de lindo? No livro do Apocalipse, aparece 7 vezes essa palavra feliz. 7 vezes. Tem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. A primeira é esse verso que nós lemos. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda o que está escrito nesse livro. Segunda bem-aventurança está no capítulo 14. Bem-aventurados os mortos que morrem crendo em quem? No Senhor. Depois do capítulo 16, bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vestes. Capítulo 19, bem-aventurados os que são chamados para a ceia do Cordeiro. Capítulo 20, bem-aventurados o que tem parte na primeira ressurreição. Capítulo 22, bem-aventurado o que guarda a palavra deste livro. E capítulo 22, verso 14, bem-aventurados os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Então esses são os que são felizes de verdade, segundo o Apocalipse. Não é quem não tem problema, é quem tem Deus. Esses são felizes. Mas sabe o que tem de interessante também no livro? Tem 7 promessas de felicidade, mas tem 7 promessas de destruição, que são as palavras ai. 7 vezes a palavra ai aparece. Ai quer dizer cuidado, cuidado. 7 vezes a palavra feliz e 7 vezes aparece a palavra ai, ou cuidado. É como se João estivesse dizendo assim, você vai ter que escolher se você vai querer ser feliz ou se você vai querer ser destruído. É você que escolhe. A escolha está estendida e você vai ter que escolher ou uma coisa ou outra. Ou a felicidade e a vida eterna, ou a destruição e a perdição. E aí João, verso 4, diz assim, João escreve a quantas igrejas? 7 igrejas. Essas 7 igrejas, amigos, eram igrejas de verdade, que tinham em 7 cidades diferentes. Só que não tinham só essas 7 igrejas, tinham muitas outras. Mas Deus orientou João a escrever para quantas? Só para 7. A gente vai estudar mais à frente sobre essas 7 igrejas, tá bom? Então vamos deixar isso mais para frente. Mas João escreveu para 7 igrejas. E ele disse que Jesus, que está mandando ele escrever, é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Olha que coisa interessante aqui. Aqui tem 3 verbos. Aqui tem o verbo é, era e vir. O verbo é e o verbo era são a conjugação do verbo ser. Então quem é Jesus? Jesus é aquele que era, aquele que é eterno, aquele que é, aquele que era. E se fosse para continuar conjugando o verbo ser, deveria ser aquele que é, aquele que era e aquele que será. Concordam comigo? Aquele que é, aquele que era e aquele que será. Mas João muda o verbo ser para o verbo vir. Então João diz assim, olha, Jesus Cristo é, hoje Ele é o que você precisa. Jesus Cristo era, porque Ele é eterno. Mas sabe qual é o futuro? Jesus Cristo vai voltar. Então o nosso futuro com Jesus Cristo é essa certeza aqui, ó. Jesus Cristo há de vir. O que mais nós precisamos para o futuro não é um Jesus que será, é um Jesus que volte para nos buscar. Então João já começa o livro dizendo, deixa eu te dizer quem é Jesus. Jesus é, Jesus foi e Jesus vai voltar para te buscar. Então tenha paciência. E aí ele continua dizendo, falando 3 atributos de Jesus Cristo, ou 3 qualidades de Jesus Cristo. Verso 5. Para mim o verso 5 é um dos mais lindos do livro do Apocalipse. 3 atributos de Jesus. Quem é Jesus? Que diz, ó, da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Primeiro, Ele é a fiel testemunha. Segundo, Ele é o primogênito dos mortos. Terceiro, Ele é o soberano dos reis. O que significa ser fiel testemunha? Quando diz Jesus é a fiel testemunha, o que significa isso?
Fiel testemunha é aquele que sabe tudo sobre nós e sabe tudo sobre Deus. Testemunha é alguém que viu e conhece profundamente. Ouçam, minha esposa não me conhece completamente. É a pessoa que mais convive comigo, mas ela não me conhece completamente. Sabe quem é que me conhece completamente? A testemunha fiel. Eu não conheço você completamente, você não me conhece completamente, mas tem alguém que está aqui conosco essa noite que conhece você completamente. Aquilo que você esconde, aquilo que você tenta não mostrar, aquilo que você disfarça. Quem é que conhece tudo sobre você? A testemunha fiel. Testemunha é alguém que viu. E sabe quem é Jesus? Aquele que viu, ele sabe tudo sobre você. Segunda coisa, segundo atributo de Jesus, ele é o primogênito dos mortos. A palavra primogênito quer dizer aquele que tem primazia, ou aquele que veio primeiro, ou aquele que tem primazia. E Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito dos mortos, porque era o único que em si mesmo poderia ressuscitar. Ele tem vida em si. Então Jesus é o único que morreu e venceu a morte. O único. Por quê? Lázaro morreu e ressuscitou, mas depois morreu de novo. Mas Jesus não. Jesus morreu e venceu a morte. Por isso ele é o primeiro que morreu e venceu a morte. Terceira qualidade de Jesus, ele é o soberano dos reis da terra. Esse texto foi tirado do Salmo 89, 27. Salmo 89, 27 diz que o Messias que viria seria o soberano dos reis da terra. E aí João usa esse salmo para dizer, esse que Davi falou lá atrás, quem é? Jesus Cristo. Aquele que Davi falou lá atrás, que seria o soberano dos reis, eu conheci e andei com ele por 3 anos e meio, é o Senhor Jesus Cristo. Então quem é Jesus no versículo 5? Primeiro, ele é a fiel testemunha. Segundo, primogênito dos mortos. Terceiro, soberano dos reis da terra. Aí agora vem a coisa mais linda. Esses 3 atributos de Jesus, sabe para que é? Para te oferecer alguma coisa. O verso 6. Olha o que diz o verso 6. Verso 5 ainda, final do verso 5. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constitui o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Presta bem atenção aqui. Sabe quem é a pessoa que menos deveria amar você? É a pessoa que mais conhece você. Concorda comigo? Me amar é fácil, você não me conhece. Agora, quem me conhece de verdade não tem motivo para me amar. E sabe quem é que me conhece de verdade? Jesus Cristo. Porque ele é fiel testemunha. Mas sabe para que ele é fiel testemunha? Verso 5 diz, ele é fiel testemunha, mas também é aquele que nos ama. Então, o atributo de Jesus de ser a fiel testemunha, o que é que ele nos oferece? Um completo amor. O que João está dizendo assim, o que João está dizendo é, apesar de Jesus Cristo conhecer tudo sobre você, sabe o que é que Jesus sente por você? Amor. Jesus é a fiel testemunha, mas também é aquele que te ama. Gente, você não pode estudar o Apocalipse sem entender isso. Jesus Cristo sabe tudo sobre você. E mesmo sabendo tudo sobre você, sabe o que é que ele sente por você? Amor. Então qual é o primeiro atributo de Jesus? A fiel testemunha. O que é que ele me oferece? Amor. Então a fiel testemunha tem todo o conhecimento e motivo para não me amar, mas ele é aquele que me ama. Esse termo sugere uma ação presente e contínua. Então poderia ser traduzido assim: Jesus é aquele que nos ama agora e segue nos amando. Na língua original, no grego, poderia ser traduzido assim: Jesus é aquele que nos ama agora e segue nos amando. Ou seja, Jesus não ama você pelo que você faz.
Jesus ama você porque Ele decidiu continuar amando você. Se alguém perguntasse, Jesus, por que o Senhor ama Josanã? Jesus não ia dizer, é porque ele é pastor. Jesus não ia dizer, é porque ele é adventista. Jesus não ia dizer, é porque ele guarda o sábado. Se alguém perguntasse, Jesus, por que você ama Josanã? Sabe o que Jesus ia dizer? Porque eu decidi amar Josanã. Eu amo Josanã hoje e vou continuar amando Josanã. É isso que Deus sente por você. Segundo atributo de Jesus, Jesus Cristo é aquele que é o primogênito dos mortos. Mas o que é que a Bíblia diz? Verso 5 ainda. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos. Então aí diz, Jesus morreu. Mas para que Jesus não morreu? Para pelo seu sangue nos libertar dos nossos. Então o atributo de Jesus, de ser o primogênito dos mortos, é para nos oferecer através do seu sangue o perdão dos nossos pecados. Obrigado, meu irmão. Então aqui está, ó. Jesus conquistou ser o primogênito dos mortos para nos oferecer em seu sangue o perdão dos nossos pecados. Na língua original está numa ação completa no passado. Então poderia ser assim, traduzido: Jesus Cristo nos perdoou completamente na cruz do Calvário. Então quando diz que em seu sangue nos lavou, quer dizer, o seu problema com o pecado foi resolvido no passado, na cruz do Calvário. Não tem nada que você faça para conseguir o perdão. É só aceitar. Porque o seu perdão já foi conquistado onde? Junte aqui as peças comigo. Eu disse que o amor que Jesus sente por mim é hoje e para frente. Mas o perdão que Ele me concedeu foi algo que aconteceu onde? Já está completo no passado. Então você não precisa fazer nada para conseguir a salvação. Jesus já fez por você. A sua salvação em Cristo Jesus já está o quê? Completa. Nada que você faça vai acrescentar nada à sua salvação. Porque a sua salvação já foi conquistada no passado pelo sangue de Jesus que nos lavou dos nossos pecados. Primeiro atributo, testemunha fiel, mas é aquele que me ama. Segundo atributo, primogênito dos mortos, mas ele morreu pelo seu sangue perdoar os meus pecados. Terceiro atributo, príncipe dos reis da terra. E o que é que ele me oferece? Verso 6. Nos fez reis e sacerdotes. Então o terceiro atributo de Jesus é Jesus dizendo assim: olha, eu sou o primogênito dos mortos. Eu sou o primogênito dos mortos. Eu sou o soberano dos reis da terra. Mas eu não quero reinar sozinho. Eu vou fazer vocês parte do meu reino. Na língua original, amigos, sabe que isso aqui como poderia ser traduzido? Hoje Jesus Cristo já vê você como rei e sacerdote do céu. Então você não vai ser, segundo esse verso, você não vai ser rei quando Jesus voltar. Você já é rei porque você é de Jesus Cristo. Você ainda está nessa terra, mas você não é dessa terra. Você já faz parte de outra pátria, porque Jesus Cristo te ama, morreu por seus pecados e já vê você como rei e sacerdote. Sabe o que é que João está dizendo aqui? Viva como um rei do céu. Como é que um príncipe do céu deve se comportar? É assim que nós devemos comportar, porque Deus já nos vê como príncipes do reino celestial. Como é que um príncipe do reino celestial deve tratar as pessoas? É assim que já temos que começar a tratar aqui, porque Jesus Cristo já nos vê como príncipes do céu. Como é que um príncipe deve ouvir música, deve acessar a internet? Como é que ele deve agir? Já é assim que temos que agir aqui. Porque nós, para Deus, nós já somos o quê? Reis e sacerdotes do céu. Então deixa eu tentar resumir aqui para você entender. É isso aqui, ó. O atributo é testemunha fiel. A oferta é nos amar. Está no presente contínuo, que significa
Ele nos ama agora e segue nos amando. Segundo atributo, Ele é o primogênito dos mortos. E qual é a oferta que Ele faz? Nos lavar dos nossos pecados pelo seu sangue. Isso está no passado e completo. Poderia ser traduzido: Jesus Cristo nos lavou completa e definitivamente. Terceiro atributo, Ele é o príncipe dos reis da terra. Qual é a oferta? Nos fazer reis e sacerdotes. Está no tempo futuro, mas potencialmente realizado. Então poderia ser traduzido assim: em Cristo já somos reis e sacerdotes do céu. E para terminar, já chegou a nossa hora. O que significa ser rei e sacerdote? No livro de Hebreus e no livro de Isaías, se você puder anotar essas passagens para ler em casa, Isaías 61, verso 6 e Hebreus 10, 19 a 22. Leia essas passagens em casa. Ela vai te explicar o que é ser rei e sacerdote de Deus. Porque para Deus, quem é amado por Deus e foi perdoado pelos seus pecados, será rei e sacerdote? É isso? Vamos lá? Quem é amado por Deus e aquele que Jesus Cristo morreu por ele aceita o sacrifício de Deus, será rei e sacerdote? Não, para Jesus Cristo já é rei e sacerdote. Então por que é que temos que viver de maneira digna? Porque não somos dessa terra, nós somos do reino celestial. Quando você for para o trabalho e alguém perguntar assim: por que é que todo mundo aqui rouba e você não rouba? Você tem que dizer: porque eu não sou dessa terra, eu já sou do reino celestial. Por que é que todo mundo trai a esposa e você não trai sua esposa? Você tem que dizer: porque eu não sou dessa terra, eu já sou do reino celestial. Que Deus te abençoe, para que você já hoje se sinta amado por Deus, perdoado pelo seu sangue e rei e sacerdote, porque esse é o sonho que Deus tem para cada um de nós. Então não faça dessa terra o seu lar, porque essa terra não é o seu lar, nós não somos daqui. Isso aqui é apenas uma parada de ônibus. Logo, logo nós vamos para o nosso lar definitivo. Um dia, um missionário passou a vida inteira na África. 45 anos trabalhando na África. E ele voltou para casa. E quando ele voltou, no mesmo navio que ele estava o presidente da América do Norte, que vinha de um safari, tinha ido matar animais na África. Quando o navio chegou no porto, tinha uma grande festa para receber o presidente dos Estados Unidos, que estava no mesmo barco desse missionário, que passou 45 anos servindo a Deus. Tinha banda, tinha repórteres, tinha milhares de pessoas. Receberam o presidente com festa, com fogos, com música. Quando todo mundo foi embora, ninguém veio receber o missionário. E ele ficou triste e disse assim a Deus em oração: Senhor, eu passei 45 anos te servindo, e quando eu chego em casa, na minha pátria, não tem ninguém para me receber, e esse homem que foi matar animais, quando chega tem uma festa dessa. Por que, Senhor, eu estou chegando em casa, na minha pátria, e ninguém está aqui para me receber? E disse que ele ouviu suavemente o Espírito Santo dizendo assim: meu filho, é porque aqui não é tua pátria, você não chegou em casa. Quando eu voltar na nuvem do céu, aí você vai estar chegando em casa. Lá é tua pátria, lá vai ter música para te receber, lá vai ter festa para te receber. Então não queira ser bem recebido nessa terra, porque essa terra não é tua pátria. Prepare-se, porque Jesus vai voltar e lá vai ser a tua pátria verdadeira.